E aí galera, tudo bem com vocês? Acho que estavam morrendo de saudade do professor, né? Só que não. Eu, diferentemente de vocês, estava morrendo de saudade. Tirando uns 9 chatos que tem na sala, mas ainda assim eu estava com saudade. Mas aula. Pessoal, é o seguinte. Antes de terminarmos, entrarmos nessas férias meio que forçadas, a gente presencialmente havia passado para vocês o primeiro capítulo do livro, que é dividido entre Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. Hoje, quer dizer, a partir de hoje, nós teremos um período em que eu enviarei videoaulas para vocês irem estudando em casa. E hoje nós vamos rever um pouco a história da Revolução Russa. Essa revolução que marcou a humanidade, essa história de lutas da classe operária. E como seria a Rússia antes da Revolução? Como seria a Rússia no final do século XIX? É o seguinte, nós podemos ver 4 características desse período muito importante. A Rússia, no final do século XIX, era uma Rússia semi-feudal. O que quer dizer isso? Galera, a gente sabe que até o século XVI vigorou a Idade Média. E na Idade Média, o sistema econômico que vigorava nesse período era o feudalismo. Para se ter uma ideia, a Rússia, em pleno século XIX, ainda possuía resquícios de feudalismo. 80% da sua população ainda vivia no campo e em feudos. Para se ter uma ideia, as pessoas, as famílias, ainda pagavam impostos feudais, como a mão negra, a banalidade, a formariagem. Esses impostos que haviam sido tirados, as pessoas não pagavam mais. Desde o século XVI, na Rússia ainda pagavam. A Rússia praticamente, sua economia era agrária. Com poucas indústrias, na totalidade era agrária a economia. Outra questão importante, czarismo. Pessoal, os imperadores na Rússia eram chamados de czares, por isso, czarismo. Para se ter uma ideia também, na Europa, nessa época, poucos países absolutistas ainda existiam. Havia acontecido uma modernização em toda a Europa, que passaram de um governo para outro tipo de governo. O absolutismo estava em extinção, mas na Rússia não. A Rússia ainda vigorava esse sistema em pleno vapor. Uma outra característica, a Ucrânia. A gente sabe que para um governante se manter no poder autoritário, manter as pessoas em silêncio, quietinhas no seu canto, sem se revoltarem, ele tem que ter um aparato, geralmente religioso e opressor. O aparato opressor que a Rússia tinha nesse momento era a Ucrânia. A Ucrânia era a polícia secreta russa. Ela agia com mão de ferro na maior violência contra os opositores do governo. Era ela que mantinha as pessoas caladas, porque as pessoas não passando fome, necessidades em casa, elas não ficariam quietas a qualquer custo. Tinha que haver um aparato opressor. Outra questão bastante importante seria a Igreja Ortodoxa. Como tinha o aparato opressor da polícia secreta ucrânia, também tinha aquele aparato que mantinha as pessoas quietas através do seu lado psicológico, do seu lado de ideias. E esta organização era a Igreja Ortodoxa, que era uma igreja dissidente da Igreja Católica. Era a igreja oficial do Império Russo. Galera, apesar de todas essas dificuldades que as pessoas passavam, uma vida muito ruim, sem condições financeiras, não tinham uma boa saúde, não tinham boas moradias, isso vai piorar. A Rússia, em 1904,
vai entrar em uma guerra contra o Japão. Esta guerra é para conseguir territórios na China, principalmente aquela região da Manchúria. E o que vai acontecer? A Rússia vai sair derrotada dessa guerra. Quando as pessoas lutam, tanto um lado como o outro lado, o que acontece? É um impacto econômico muito grande nos países. O país que vence sai economicamente com problemas, mas principalmente quem perde. Quem perde praticamente a sua economia entra em colapso. E é isso que vai acontecer. As pessoas que já viviam em condições deprimíveis, vai piorar ainda a sua situação. E o que vai acontecer? Elas vão ficar quietas? Não, dessa vez não dá para sustentar. Dessa vez elas vão para a luta. Acompanhe comigo no próximo quadro.